em um texto que eu gosto muito de citar até. É um texto bem conhecido de todos, um texto paulino, se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, e nós vamos ler esses dois versículos, que são bem conhecidos de todos os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. O texto diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Vou ler novamente. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Peço a sua atenção para o que estaremos apresentando para vocês nessa noite, ministrando para vocês. Estamos em um entrançado de vidas. É como se nós estivéssemos passando um pelo outro e cada um tem uma história. Cada um tem uma realidade. Cada um tem um projeto de vida. Tem um passado, está vivendo um presente e sonha por um futuro. Todos nós. Todavia, o pensamento moderno tem dado cada vez mais ênfase à emoção, à sensação, e as pessoas têm buscado apenas uma vida presa a um presente imediato. A sensação que elas sentem, ao arrepio que elas sentem, a adrenalina, como é dito por muitos. Estão vivendo o carpe diem. Estão vivendo o que elas podem sentir, não se importando com o que isso poderá acarretar. Por isso, pessoas correm atrás de entorpecentes, pessoas estão correndo atrás de bebidas, a vida sexual que está totalmente defasada. Tudo isso tem sido o pensamento e a mentalidade da nossa geração, não só da nossa, mas desde a geração da década de 60 até os dias de hoje. Isso é notório. Mas essas pessoas não param para pensar que quando pegamos o mural da história, só brilham aqueles que constroem. Porque a vida, ela não é feita apenas de um momento, de uma sensação, mas de uma construção. E uma construção que é racional. Aqueles que conseguem construir e de forma sólida é quem aparecem no mural da história. Ora, se lembrarmos de homens importantes, podemos lembrar de Alexandre o Grande, que conseguiu em pouco tempo dominar o mundo. Ele marcou a história. Quando olhamos, por exemplo, para o cinema, podemos lembrar de Charles Chaplin, que ele foi um dos maiores atores da história. Ele marcou a história. Quando olhamos para homens modernos, podemos olhar e lembrar, mesmo tendo falecido, Steve Jobs, porque ele foi alguém que marcou a história. Na ciência, podemos lembrar de Isaac Newton, podemos lembrar de Einstein, porque foram homens que marcaram a história. Por que esses homens conseguiram marcar a história? Porque eles não viveram apenas um momento, mas eles construíram algo que é chamado de legado. O que é um legado? É algo que mesmo a pessoa morrendo, permanece, perdura, porque serve de benefício para os demais, para todos os outros. Porque chama não só a atenção, mas com certeza serve de benefício e de mudança para todos que estão ao redor. Influencia. O legado, portanto, é algo fundamental, porque com certeza constrói, é uma forma de construção, não só na vida individual daquela pessoa, mas na sociedade. Todavia, mesmo quando falamos de legado, mesmo quando olhamos para questões de legado,
Nós sabemos que todos esses legados desses homens, mesmo sendo importantes, eles são legados temporais. Um dia tudo isso vai passar, porque esse mundo também vai passar. Todas essas coisas haverão de passar. Porém, existe uma forma de legado que ela não passa, que ela é atemporal, porque não é construída nesse mundo, porque não é construída nos ditames dessa história, porque ela é construída em um local muito mais pleno, muito mais sólido, que é na eternidade ao lado de Deus. Nessa noite, eu quero chamar a sua atenção. Qual é o legado que você está construindo? Está preocupado com a sua vida pessoal? Com apenas as suas meras emoções? Você será esquecido. Se está preocupado apenas com a sua vida meia boca, você será esquecido. E poderá, até mesmo, para o outro lado, não estar construindo um legado atemporal, onde lá passará vergonha diante do tribunal de Deus. Nessa noite, eu quero convidá-los a pensar como se vocês estivessem em um caminho e pudessem olhar para trás e olharem para a sua vida como se fosse esse caminho. E eu pergunto para você, o que você tem construído? O que você tem plantado? O que você tem feito? O que você realmente tem pensado, organizado, planejado em sua vida? Hoje eu convido para que você pare e pense que o verdadeiro cristão busca construir um legado atemporal na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, eu fiz questão, embasado no momento em que a nossa escola dominical está tratando sobre a vida desse homem, de trazer um exemplo. O exemplo que nós escolhemos foi da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele está nos seus últimos momentos. Ele está prestes a morrer. Tanto que no verso 6 ele diz isso, que a partida dele está próxima. Ele está em breve partindo. Mas ele consegue, nas suas últimas palavras, trazer para nós uma síntese da vida dele. Ora, Paulo foi um homem que, quando creu no Senhor Jesus, não mediu esforços para ser um apóstolo genuíno, para ser um pregador verdadeiro da palavra de Deus. Jogou para o alto tudo, carreira, nome, fama, família, tudo que ele podia jogar para abraçar esta fé. E ele mesmo diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, tendo Cristo Jesus como meu alvo. O caminho de Paulo e o foco de Paulo foi um só: servir Jesus. E não importa se foi uma vida de sofrimento, porque quando você lê 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver Paulo contando os seus sofrimentos, as suas lutas, as suas batalhas. E você pode dizer, esse homem tinha tudo para nós dizermos que era um fracassado, que era um derrotado, porque os amigos o tinham deixado, porque as pessoas estavam contra ele, porque ele não era perseguido apenas pelos de fora, mas pelos de dentro da igreja também, porque ele era uma pessoa que tinha tudo para se sentir derrotada e perdida. Mas Paulo ousa dizer, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Paulo, ele pôde olhar para trás e ver uma construção de um legado. Ele pôde olhar para trás e ver que a sua vida, ela tinha sido conforme aquilo que Deus queria. Ora, amados irmãos, nós temos a Bíblia em nossas mãos, porque no Novo Testamento, praticamente, temos a influência paulina. Dos 27 livros, 13 são epístolas de Paulo. Dos 4 evangelhos, um tem influência direta dele. Do livro histórico do Novo Testamento, Atos, com certeza tem a influência direta de Paulo, tanto que a maioria dos capítulos falam da vida dele. E o apóstolo Pedro ainda faz questão de citar o nome dele e de citar os seus escritos. A visão que nós temos cristã foi influenciada por ele. Afinal de contas, o primeiro concílio da igreja, lá em Jerusalém, foi influenciado pela obra que ele estava fazendo junto com Barnabé. Afinal de contas, o evangelho foi difundido em toda a região ali do Império Romano através da vida dele. Nós temos o evangelho em mãos. O evangelho chegou até nós porque Deus quis usar a vida desse homem que se entregou totalmente pelo evangelho. Ele era apenas um, mas Deus pôde fazer grande coisa na vida dele.
Por isso, nessa noite, novamente pergunto, qual tem sido o seu legado? O que você tem construído? Em que você tem se preocupado? Qual tem sido os seus objetivos? Qual tem sido os seus planos? Qual tem sido a sua realidade? O que você tem para apresentar para Deus? Será que tem alguma coisa? Ou tem sido apenas aquele que tem vivido para si mesmo? Será que você é digno de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Portanto, Paulo ele vai trazer essas lições nesse texto para nós. E eu queria a sua atenção rapidamente para essas lições de como viver e construir um legado atemporal. Em primeiro lugar, Paulo ensina no verso 7 o seguinte, que deve-se fazer com excelência a missão que lhe é proposta. Paulo diz assim, combati o bom combate. Paulo não apenas batalhou pela fé, e ele usa isso de forma metafórica, de forma alegórica, dizendo para nós que estamos numa batalha. Ele simboliza a nossa luta, a nossa vida espiritual como uma luta, como uma batalha, em que todos nós estamos dentro dela. Todos nós estamos batalhando. Paulo se via batalhando, mas Paulo apenas não batalhou. Paulo batalhou o bom combate. Deus não quer de você e de mim o pouco. Deus não quer de você e de mim que façamos aquilo para dizermos, cumprimos o protocolo. Deus quer de você e de mim a excelência. Deus quer de você e de mim aquilo que nós temos de melhor. Deus quer de você e de mim aquilo que nós podemos apresentar de melhor para Ele. E não para nos envaidecermos, não para nos gloriarmos, mas para a honra, para a glória e para o louvor somente dEle. Se você não está fazendo aquilo que é de melhor, você não está combatendo o seu bom combate. Você não está deixando um legado. Amado irmão, se esforce. Priorize Deus em sua vida. Priorize a missão que lhe foi proposta. É mais importante do que a vida nesse mundo. Porque que adianta ganhar este mundo inteiro? Que adianta ter os celeiros fartos e cheios, se lá você não tem nada? Nessa noite eu convido você a parar e pensar o que você tem feito realmente para Deus. É hora de devotarmos a nossa vida para Ele. Porque é bonito falarmos que os apóstolos entregaram o sangue pela obra junto com nosso Senhor Jesus, mas Jesus nos chamou também para entregarmos a nossa vida por esta fé. Que sacrifício nós temos feito por ela? Que sacrifício você tem feito pela fé? Somos resultados do sangue de homens de Deus que padeceram por esta fé, que lutaram, que entregaram-se ao máximo por esta fé. É hora de fazermos o mesmo, porque, como disse Tertuliano, aqui no mundo nós somos apenas semente. O sangue nosso é semente para a salvação de muitas outras vidas. O que você tem plantado? Discórdia, divisão, contenda, briguinhas? Ou você tem plantado o Evangelho de Cristo Jesus? Combata o bom combate. Quando nós falamos desse combate, Paulo vai usar em vários outros textos essa mesma metáfora. Ele vai dizer que o nosso combate não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Ele vai dizer em outro momento que nós devemos entender que estamos no combate contra nós mesmos, contra a nossa carne. E ele vai dizer também que esse combate é a pregação da palavra de Deus. Uma coisa é certa, faça o seu melhor para Deus. E eu não preciso tentar explicar, você sabe o que você pode fazer para Deus. Ore mais, leia mais, estude mais, busque mais, pregue mais a palavra de Deus, viva mais o Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz, em segundo lugar, além dele falar dessa excelência, ele mostra a plenitude em sua vida. Olha como isso é interessante. Ele diz o seguinte, combati o bom combate, e eu consegui encerrar, completar a minha carreira. Ele pôde olhar para trás e dizer, eu consegui completar o que Deus queria de mim. Eu consegui chegar ao fim da minha caminhada. Eu consegui chegar até o fim do meu trajeto que tinha sido proposto. Eu consegui. Amados irmãos,
Deus não quer você no meio do caminho. Se você está parado no meio do caminho, olhando para a beleza desse mundo, você está perdido, está estagnado, está vivendo uma vida de marasmo. Deus não nos quer no meio do caminho. Levanta-te, é hora de completar a tua carreira. Corre aquilo que foi proposto para você. A sua chamada não é de estar parado. A sua chamada é de fazer a obra de Deus em sua vida. Corre. Ainda não acabou. Passou por uma luta, Deus deu vitória, amém, vai vir outra. Passou pela outra, amém, vai vir outra vitória. Continua, porque só acaba naquele dia glorioso. Esteja pronto para estar fazendo devidamente, completando em plenitude a sua carreira. Eu e você temos que entender claramente que não estamos aqui por um acaso neste mundo. Eu gosto sempre de dizer, temos um punhado de dias. E esses dias, como areia, vão cada vez mais se esvaindo das nossas mãos. Tudo isso vai passando. Vamos envelhecendo. Vamos vendo a vida passar. E é isso que eu e você temos que parar e pensar. É cultivar os nossos dias no celeiro de Deus. É hora de termos uma vida de plenitude com Ele. Complete a sua carreira. A carreira que lhe está proposta. A carreira que Deus quer que você faça, complete ela em sua vida. Homens de Deus, como grandes homens como Robert Calley, que trouxe aqui para o Brasil. Nós temos dois grandes exemplos na nossa igreja, que é Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram para cá sem nada, sem direção nenhuma. Só Deus tinha falado a palavra parar para eles. Eles nem português sabiam falar. Entregaram sua vida por essa nação, não ganharam nada financeiramente, não ganharam nada, nem títulos na época até alguns nem lembraram dele. Hoje nós temos eles como heróis da fé, estamos aqui graças a Deus, porque dois homens saíram lá de longe e completaram a carreira deles. O que você tem feito para Deus? Novamente eu vou bater nessa tecla. O que nós temos feito para Deus? Em que estamos preocupados? Qual tem sido a nossa atenção? Amados, naquele dia, muitos poderão chegar dizendo, Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz prodígios e milagres. E eles ouvirão da voz do Senhor dizendo, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu convido a você a ter uma vida cristã em plenitude com Deus, em completude com Deus. Cada espaço da sua vida, cada ideia da sua mente, cada local da sua história tem que estar preenchido com a presença de Deus. Deus tem que estar reinando em você, Deus tem que estar presente em você, Deus tem que estar dirigindo a sua vida. O texto ainda apresenta o seguinte, terceiro lugar, Paulo diz, guardei a fé. Ele fala de um combate com excelência. Ele fala de uma vida em plenitude, mas ele vai falar algo interessante, do guardar a fé. Isso daqui é fundamental. Porque Paulo era admirado por muitos. Quantos não rodearam a Paulo para elogiá-lo? Quantos não vieram com artifícios para tentar, de alguma forma, enchê-lo de elogios, de títulos, de dar a ele a fama. Mas Paulo faz questão de dizer, eu guardei minha fé. Eu não me corrompi. Não foi a adversidade que me derrubou. Não foi as ufanações desse mundo que me derrubaram. Não foram as minhas fraquezas que me derrubaram. Não foi essa batalha, essa luta contínua que chegou a me enfraquecer. Eu continuei de pé e eu estou de pé com a minha fé. Você deve às vezes estar murmurando, questionando Deus. Às vezes está chorando pelos cantos, murmurando. Eu quero lembrar de você, não se enfraqueça, não olhe nem para um lado nem para o outro. Olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé.
Guarde a tua fé. Estão tentando atualizar a Bíblia, estão tentando mexer com o Evangelho, estão tentando menosprezar o que nós temos de doutrina, mas guarde a tua fé, a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Não deixe você enfraquecer, que haja óleo na tua botija. Não adianta estarmos aqui se nosso coração está longe. Não adianta estarmos aqui se a nossa mente está longe. É necessário que estejamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Guarde a sua fé. É hora mais do que nunca de resistirmos ao pecado. O mundo tem vindo contra nós, e eu digo, vai piorar. É bíblico. Cada vez mais os sujos vão se sujar e os santos devem se santificar. Comece a cuidar da sua vida espiritual, irmão. Comece a cuidar da sua língua. Comece a cuidar da sua mente. Comece a cuidar da sua vida. É hora de você mostrar para o mundo que tem fé, que tem a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus em você, que você foi realmente alcançado por Cristo, que você viveu a experiência também de Damasco, que você realmente é salvo em Cristo Jesus e que nada poderá te afastar de Deus, porque você está ligado, unido à pessoa de Cristo Jesus. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Jogue tudo para o alto, mas não jogue a sua fé. Possa perder a riqueza, a sabedoria desse mundo, os conhecimentos, a saúde, mas não perca a sua fé, porque é nela que nós estamos fundamentados, nós estamos unidos à pessoa de Deus. Não perca a sua fé. E se você não perdeu a sua fé, você não pode estar parado, não pode estar conformado. Não se conforme com a sua vida, não se conforme com esse mundo. Vamos fazer mais para Deus, porque você está guardando a sua fé. E eu quero encerrar minhas palavras. Paulo, ele tem por resultado disso tudo o que ele gosta de enfatizar no verso 8. Ele tinha certeza, por ser um homem que tinha combatido o bom combate, que tinha ali encerrado a sua carreira e que tinha guardado a sua fé, ele tinha certeza que uma coroa estava esperando ele. Não tema a morte, porque a morte para o crente não é maldição. A morte para o crente é vitória, porque deixamos esse templo carnal para estarmos para sempre com o nosso Senhor. Não tema as coisas daqui, porque a morte não pode destruir você. Você, na verdade, tem a certeza gloriosa que tem uma coroa de vida eterna preparada para você. Não tema este mundo, não tema as doenças. Eu e você temos mais. Nós temos a certeza que naquele glorioso dia a voz do nosso Senhor estará bradando nos céus, chamando pelo nosso nome, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos com o nosso Senhor nos ares, e assim para sempre estaremos com Ele. Por que você está assombrado, irmão? Se a cruz for o fim do seu caminho, a cruz literal, se for a morte, glorifique a Deus, porque os profetas foram mortos, porque os apóstolos foram mortos. Isso é prova de que Deus te vê como Marte. É hora de você fazer mais para Ele. Faça para Deus. E Paulo, a tradição diz, aqui não está na Bíblia, a tradição conta que nesse momento, depois de que Paulo escreve a Timóteo, pouco tempo depois, ele é chamado para ser morto. E ele estava com Pedro na mesma cela. E quando ele é chamado, por ele ser cidadão romano, ele tinha o direito de uma morte rápida, uma morte honrosa, que era de ser degolado. E Paulo é chamado primeiro, e ele se abraça com Pedro. E a tradição diz que um fala ao ouvido do outro. Paulo fala para Pedro: estou indo, mas em breve nós nos encontraremos lá. Paulo é levado para ser ali degolado. E a tradição conta que ele, como cidadão romano, tinha o direito das suas últimas palavras. E ele, diante daqueles soldados e do capataz, ele grita bem alto: combati o bom combate. Eu encerrei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Quando o seu pescoço é colocado ali,
que o machado desce sobre o seu pescoço. A tradição ainda conta que os seus lábios balbuciaram: Jesus, Jesus, Jesus. Nessa noite, que ao ouvirmos essa palavra, eu convido você, venha cada vez mais apresentar uma vida íntegra diante de Deus. Porque com certeza, quando Paulo morreu naquele dia, Jesus estava de pé para recebê-lo lá nos céus. Como está a sua vida diante de Deus? O que você tem apresentado para Deus? Como estão as suas mãos? Elas estão vazias. Como está o rosto de Deus para você? Sorrindo ou triste e decepcionado? Hoje é noite de quebrantamento diante dele. Deus quer santificação com você. Deus quer mudança na sua história. Deus quer mudança em sua vida, para que naquele dia você possa gritar também bem alto: combati o bom combate, eu encerrei minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Uma coroa de justiça me está reservada, cujo Senhor justo juiz me reservou tanto a mim e a todos que amarem a sua vinda. Que Deus em Cristo vos abençoe.